Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa de São Bartolomeu, que na Sagrada Escritura é também chamado de Natanael. Então, estamos celebrando a festa desse apóstolo, que nós estamos aqui no capítulo 1 de São João, o evangelho de hoje, que nos apresenta Jesus, que chama André e João. André, uma vez chamado, vai e chama Simão Pedro, o seu irmão, e Jesus no outro dia então chama Felipe, que vai chamar Bartolomeu, que vai chamar Natanael. Pois bem, meus irmãos, nós vemos aqui este apostolado de quem descobre Jesus, quer imediatamente comunicá-lo aos outros. E diz então aqui o texto que quando Felipe foi ao encontro de Natanael, de Bartolomeu, disse: encontramos o Senhor, encontramos o Messias. E Natanael, de uma maneira seca até, diz: e coisa boa pode vir de Nazaré? Olha aqui o texto, João capítulo 1, versículo 46. Versículo 45, Felipe vai a ele e diz: olha, encontramos o Messias, aquele que as Escrituras falam. E Natanael responde: de Nazaré pode sair coisa boa? Pois bem, este então minha santinha, se a criança ficar muito agitada, por favor, dá uma voltinha com ela aqui do lado de fora, só para ela se acalmar um pouquinho, tá bom? Obrigado, minha santa. Então, Natanael, quando foi chamado por Felipe, diz que ele, uma vez chamado, disse: pode vir coisa boa de Nazaré? Agiu dessa maneira meio ríspida, mas foi dócil e foi se encontrar com Nosso Senhor. Quando Nosso Senhor ouviu, diz: aí vem um homem sem falsidade. Isto é, fez um elogio a Natanael, a Bartolomeu, e disse que aquilo tocou o coração dele. Por quê? Porque ele percebeu que aquele mestre tinha algo de diferente, tinha algo de especial. Ele me viu debaixo da figueira. Se torna discípulo de Nosso Senhor, um discípulo ardente, um apóstolo de Nosso Senhor. Depois da morte de Nosso Senhor e com a perseguição, diz a tradição que ele foi evangelizar terras distantes, a Índia, o Egito e a Pérsia. Pois bem, lá ele sofreu o martírio e foi esfolado vivo. Se vocês depois procurarem na internet as imagens de São Bartolomeu, vocês vão encontrar uma que se encontra na Capela Sistina, em que São Bartolomeu está no braço direito com a sua pele, já que ele foi esfolado vivo. Então no braço direito ele está com a pele do seu corpo, e na mão direita com uma adaga com a qual ele foi esfolado vivo. Era um tipo de morte dolorosa aplicada pelos persas. Pois bem, na oração coleta da missa de hoje, quando nós começamos a missa, nós ouvimos a oração que a igreja põe nos nossos lábios, e diz aqui: ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso Filho. Então a igreja pede para nós uma fé forte. Fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu. Pois bem, quando nós olhamos no início, vemos Bartolomeu meio ríspido, meio resistente em acreditar. Quando nós olhamos no final da vida, vemos Bartolomeu em total generosidade, numa fé firme ao ponto de entregar a própria vida por Nosso Senhor. O que é que isso, meus santos, nos ensina? Nos ensina que, se nós formos generosos e colaborarmos com a graça, Deus pode transformar o nosso coração
ruim num coração bom. Deus pode transformar você, que é molenga, sem têmpera alguma, para levar à frente coisas difíceis. Ele pode levar você a se transformar num homem, numa mulher, cheio da força de Deus, capaz de fazer coisas difíceis por amor a Ele. Porque é exatamente este o dom que a igreja está pedindo para nós hoje, o dom da fortaleza, de uma fé forte, de uma fé firme, que nos leve a testemunhar Jesus nas ocasiões mais extremas. Da mesma maneira que levou São Bartolomeu a testemunhar o nome de Cristo ao ponto de ser esfolado vivo. Que nós podemos imaginar a dor tremenda de uma morte tão lenta e dolorosa. Existe um compêndio de teologia ascética e mística, conhecida como Tanqueray, que ele fala sobre a virtude, o dom da fortaleza. E é sobre isso que eu gostaria de comentar rapidamente hoje, para que nós soubéssemos o que estamos pedindo a Deus. Isto é, o que é este dom da fortaleza, abundantemente presente na vida de São Bartolomeu, e que nós precisamos pedir para nós, que Deus nos conceda um dom semelhante. O dom da fortaleza, diz aqui este autor, ele tem como objetivo, ele tem como objeto reprimir as impressões do temor na nossa alma. Isto é, quando nós temos medo no nosso coração, nós precisamos pedir a Deus o dom da fortaleza para vencer aquele medo. Medo de ser santo, medo de se entregar a Deus, medo de perder a própria vida. Nós estamos falando aqui no campo da virtude. Então, quando você percebe este medo de perder algo por causa de Deus, você deve pedir a Deus o dom da fortaleza. É por isso que nós dizemos, por exemplo, que o arcanjo Miguel, ele não precisa do dom da fortaleza. Ele não tem dom da fortaleza. Por quê? Porque ele não tem medo. Ele não precisa ter medo. O diabo não pode destruí-lo. Então, ele não tem para quê. Ele não experimenta no coração dele o medo de se entregar a Deus, o medo de que o diabo venha contra ele. Então, quem está no céu não precisa mais de fortaleza. Nós que estamos na terra, na batalha, é que precisamos de fortaleza. Por quê? Porque nós temos medo. Será que se eu me entregar totalmente a Deus, será mesmo que eu depois não vou me arrepender? Será que se eu perseverar nesse estilo de vida, será que eu não vou perder os meus amigos? Será que eu não vou perder o meu emprego? Será que eu não vou angariar inimizades? Será que a minha vida não se tornará muito mais difícil? Então o medo começa a se instalar no seu coração. Será que se eu continuar neste casamento tão difícil, será que eu não vou depois de tudo me frustrar e me encher de tristeza? Pois bem, o dom da fortaleza, ele nos capacita a seguir em frente, mesmo quando essas realidades visitam o nosso coração. Pois bem, então o seu objeto é reprimir as impressões do temor que tendem a nos paralisar e moderar a audácia. Então, se por um lado o dom da fortaleza, ele nos faz ir além dos nossos medos, por outro lado, o dom da fortaleza modera a audácia, isto é, nos livra de uma audácia irresponsável, nos livra de cair na temeridade. Estava lendo por esses dias o relato de uma mãe que, com um pedaço de pau, ela lutou contra um crocodilo, não um jacarezinho dos nossos não, um crocodilo, lutou contra ele para tirar, porque ele havia abocanhado a perna da sua filha. E ela não pensou duas vezes.
ela foi para cima do crocodilo e batia no crocodilo e tentava abrir a boca dele para tirar a perna da sua filha e não deixar que ele levasse a sua filha para o fundo e a matasse. Ora, agora segurou esse contexto, agora pense em uma outra mulher que viu um crocodilo e começou a querer bater no crocodilo. E ela batia na cabeça dele e ela lutou contra ele. No primeiro caso, é virtude, ela foi salvar a filha. No outro caso, é temeridade, é audácia irresponsável, que não tem que mexer com o bicho. Deixa o bicho lá quieto. O que é que você vai mexer com ele? Então perceberam que a fortaleza, o dom da fortaleza, que é um dom de Deus, ele me dá esse discernimento de a que perigos eu posso até me expor e que perigos eu devo evitar. Pois bem, é a respeito deste dom que nós estamos falando e que precisamos suplicar a Deus que Ele nos conceda. Continua então o autor. Os seus atos, os atos da fortaleza, se reduzem a dois principais: empreender, fazer coisas difíceis e tolerar coisas difíceis. Então, seja suportar, seja fazer, executar, empreender coisas difíceis, seja também suportar, aguentar, permanecer firme naquela situação que tenta você, que tenta a sua fé e que leva você e que tenta você a abandonar tudo. Esta ação supõe de empreender coisas difíceis, supõe a decisão para nos resolvermos prontamente. Existem efetivamente no caminho da virtude e perfeição numerosos obstáculos difíceis de se vencer. Pois bem, nós precisamos nos fortalecer e nos empenhar para realizar essas realidades. Esta decisão nos leva a prontamente cumprir o nosso dever, custe o que custar. Então, o dom da fortaleza, ele deve ser suplicado quando você percebe que as suas responsabilidades não estão sendo cumpridas, como mãe, como pai, como filho de Deus, as suas responsabilidades na oração, as suas responsabilidades em buscar a virtude. Você percebe que você anda meio frouxa, meio molenga, meio desanimado, né? Tíbio, né? Sem aquela firmeza espiritual, que as suas responsabilidades andam sendo deixadas de lado. Então é a ocasião de você pedir a Deus que custe o que custar, que você cumpra aqueles deveres que você sabe que lhe cabem, que lhe dizem respeito. Então, o primeiro. Segunda, a coragem, generosidade, que faça esforços proporcionais às dificuldades e que vá crescendo pouco a pouco. Então quer dizer, não só que eu me esforce para fazer aquilo que eu devo fazer, mas que eu continue pouco a pouco lutando e combatendo aquela preguiça, aquela frieza, aquele desânimo que se instala no meu coração. Requer a fortaleza. Vocês aqui percebem, meus santos, o quanto é uma virtude que nos faz crescer na santidade, no amor a Deus. Que qual é a nossa tendência? É o que? Nós damos alguns passos na vida espiritual e quando chegamos numa zona de conforto, ali nos instalamos e deixamos que as coisas simplesmente fluam e caminhem. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda o dom da fortaleza para que eu progrida pouco a pouco na minha vida de intimidade com Deus, na minha vida de virtude. Quem precisar se confessar, também haverá confissão aqui no outro confessionário. Então, alguns aqui deste lado podem ir para o outro lado para que o padre lá não fique sentado lá esperando sem que ninguém vá. Terceiro, constância para continuar o esforço até o fim. Isto é, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo bem prático.
você resolveu fazer a quaresma de São Miguel. E aí você fez o propósito de acordar todos os dias, para todos os dias fazer a quaresma. E aí vem a preguiça. Ah, não, mas vale se eu fizer em casa, não precisa que eu me levante para ir à igreja. E aí você prometeu também fazer alguma penitência a mais. E aí você diz, não, mas a quaresma vai valer, que acordar cedo já é penitência suficiente. E aí você vai diminuindo o seu esforço, né? Você não tem uma constância. Porque entendamos aqui, meus santos, na vida espiritual, ou você progride, ou você regride. Ninguém nunca para. Não existe ninguém estacionado. A gente usa essa imagem, porque é uma imagem forte, de dizer, você estacionou na vida, na vida de amizade com Deus. Mas não é verdade, ninguém estaciona. Ou você está regredindo, ou você está progredindo. Porque existe uma luta espiritual no nosso dia a dia, né? Usemos aqui uma imagem de... É como se a nossa vida fosse uma escada rolante. E você subindo ao contrário. De modo que para você progredir, você tem que se esforçar. Porque se você parar, ela desce. E leva você lá para baixo. É próprio da nossa vida espiritual. Então, quer dizer, nós precisamos constantemente, e é por isso que precisamos do auxílio da graça, porque com facilidade desanimamos, porque requer um esforço contínuo a cada dia, todos os dias, para perseverar, para renovar os propósitos e dizer, Senhor, é porque eu te amo e porque eu quero te amar mais, que eu vou continuar me esforçando e lutando contra os meus pecados e continuando e me esforçando para ser mais generoso, para continuar te oferecendo com alegria aquilo que eu ontem te ofereci, a continuar suportando com paciência aquilo que ontem eu suportei. Porque pode ser que ontem eu tenha suportado com paciência, mas se eu não estiver constantemente atento, hoje eu não quero nem sequer ver de longe aquela dificuldade que ontem, com paciência, eu suportei. Então, é uma realidade contínua. E quando você pensa em lutar contra um inimigo todos os dias da sua vida, vem o desânimo. É normal, infelizmente. Ora, fazer um empreendimento pontual, combater um inimigo pontual, é uma coisa. Você diz, depois termina e acabou-se. Mas lutar contra um inimigo a vida inteira, você diz, é a vida inteira? Provavelmente sim, meu santo. Provavelmente sim, minha santa. É muito difícil. De modo que precisamos suplicar a Deus esta graça, que Deus venha em auxílio da nossa fraqueza e nos ajude, para que nós tenhamos essa constância em executar coisas difíceis. E aí cada um olhe para a sua vida, quais são as coisas difíceis e que provavelmente vão durar ainda um bom tempo. Geralmente, para os casais, que como normalmente a grande maioria nas assembleias, né, é de pessoas casadas, e viver a dois não é fácil, requer o exercício de virtude. Não é que as pessoas sejam casadas e vivam as mil maravilhas, tem dificuldade. Aí eu digo, minha santa, pois bem, você só vai amar de verdade o seu marido por causa de Deus, se você tiver a graça de Deus no seu coração. Então você precisa pedir a Deus a graça de não se esquecer de que você é fiel a Ele, de que você faz o bem a Ele, que você procura ser uma boa esposa por amor a Deus. Você precisa pedir a Deus fortaleza para que você não desanime e não deixe de lado, e simplesmente suporte a presença dEle enquanto um dos dois permanece vivo. Então essa fidelidade, essa generosidade, essa constância que requer uma súplica cotidiana da graça de Deus. Meu Deus, me ajuda para que até o final da minha vida eu cumpra todos os dias a missão, as missões, principalmente as mais difíceis,
que me são confiadas. Pois bem, mas aqui é uma parte. Lembra que eu falei que a virtude da fortaleza, ela me leva a fazer coisas difíceis, a executar coisas difíceis, mas também a tolerar coisas difíceis. Então diz aqui, esse nosso autor, mas é também preciso saber tolerar por Deus as numerosas e árduas provações que Ele nos envia, os sofrimentos, as doenças, as zombarias, as calúnias de que somos vítimas. Então, de você saber suportar, é próprio do cristão não apenas fazer o bem, mas também tolerar os males. Muitas vezes, meus santos, é aqui que nós perdemos a virtude, isto é, fazer coisas difíceis e virtuosas, nós até que às vezes estamos dispostos, mas suportar males, nem sempre, por quê? Porque a humildade nem sempre está bem alicerçada no nosso coração, e aí suportar injustiça, suportar males, ou suportar um sofrimento, uma doença muito longa na vida, isso vai solapando, vai minando a própria fé, e a pessoa vai pouco a pouco perdendo a sua tenacidade. Que hoje, meus santos, neste dia de São Bartolomeu, de São Natanael, que nós peçamos a Deus a graça da fortaleza, que cada um aqui no silêncio do seu coração pense nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus desânimos, e apresente-os a Deus por intercessão de São Natanael, de São Bartolomeu, pedindo que nosso Senhor renove o vigor da sua alma, para que você novamente, ou como nunca antes, você tome a vontade de Deus na sua vida e por amor a Ele, coloque em prática cada dia daqui para frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.